Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda. Meu nome é Larissa. Meu nome é Trinity. Meu nome é Tawane. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Curie e a radioatividade em 90 minutos. Em uma época em que o machismo imperava no meio científico, Marie Curie desenvolveu diversas descobertas relacionadas à ciência e à medicina, sendo assim ganhadora de 2 prêmios Nobel. Para compreendermos melhor a história da Marie Curie, vamos começar observando seus primeiros passos em busca de seus sonhos e objetivos. Em 1891, Marie foi para Paris. Em 1893, Marie ganhou o primeiro lugar em licenciatura em Ciências Físicas na Universidade de Paris, ingressando no laboratório de pesquisa de Gabriel Lippmann, responsável por criar avanços para a reprodução de fotos com cores, entre outros. Em 1898, após compreender os estudos dos quais ela admirava muito de Röntgen, que era responsável pelas primeiras impressões do que foi considerado raio-x, e Becquerel, que teve diversas observações sobre a radioatividade, Marie então prosseguiu com os estudos avançando, tornando-se assim a pioneira em radioatividade. Em 1903, trabalhou em um galpão isolado de elementos químicos, o rádio puro a partir de PEC blenda, que é extraído do minério, purificando e concentrado sob a forma de um sal de cor amarela. Ainda em 1903, Marie defende sua tese de doutorado sobre a radioatividade, sendo assim a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Este foi de física junto com Pierre Curie e Becquerel, pelo desenvolvimento de trabalhos sobre a radioatividade. Após ganhar o prêmio, Marie Curie então discursou: há uns 15 anos a radiação do urânio foi descoberta por Henri Becquerel, e 2 anos depois o estudo desse fenômeno foi estendido a outras substâncias, primeiro por mim e depois por Pierre Curie, e eu. Esse estudo nos levou à descoberta de novos elementos cuja radiação, embora análoga ao urânio, era bem mais intensa. Graças à descoberta dessas substâncias novas e altamente radioativas, o estudo da radioatividade progride com alta rapidez, disse Marie Curie. Em 1906, Pierre Curie acabou falecendo. Em 1910 a 1911, Marie Curie se envolveu em um escândalo de Langeville, em que acusaram ela de ter um envolvimento amoroso com seu ex-aluno e colocou em prova também sua capacidade de ser uma mulher polonesa e cientista naquela época. Em 1911, Marie Curie ganhou seu segundo prêmio Nobel pela descoberta de polônio e rádio, relacionados à química. Em 1914 a 1918, ela reuniu vários meios móveis de radiografia levados para a frente de batalhas na Primeira Guerra Mundial. Em 1918 a 1932, inaugurou diversos lugares do mundo meios de radiografia, se destacando em Paris e Varsóvia. Em 1934, Marie Curie morreu aos 66 anos pela alta exposição à radiação, causando assim câncer. Fatos importantes sobre Marie Curie. Mais de 1 milhão de homens fizeram raio-x nas unidades móveis de radiografia durante a Primeira Guerra Mundial devido aos seus estudos. As descobertas de Marie Curie levaram a tratamentos de cânceres eficientes que são usados até hoje. Na França, são conhecidos como Curie-terapia. Niels Bohr nasceu dia 7 de novembro de 1885 em Copenhague. Na escola, ele era especialmente atraído pelo trabalho experimental em laboratórios. Enquanto seu irmão se dedicou à matemática, Niels sempre se identificou mais com a física. Assim, eles sempre compartilhavam os seus conhecimentos sobre cada área que estudavam. Na época da escola, eles usavam a plenitude que eles tinham nos conhecimentos intelectuais deles para ganharem bastante chance nos jogos. O comportamento temperado de Niels parecia fortemente com a complexidade da física. Niels também logo ganhou a fama pelos seus amigos por corrigir livros didáticos de física, pois ele sempre conseguia provar com descobertas feitas na época que os livros didáticos estavam sempre errados. Em 1907, no último ano de universidade, o Niels ganhou a medalha de ouro da Academia de Letras e Ciências dinamarquesa.
O seu trabalho compreendia análise precisa das vibrações num jato de água, onde a velocidade da água era medida por um corte repetido 2 vezes no mesmo ponto a um certo intervalo de tempo, calculando-se em seguida o comprimento do segmento do corte por meios fotográficos. Niels também se via perplexo ao constatar que uma palavra pode ser usada para descrever um estado de consciência e também o comportamento externo que acompanhava esse estado interior. Ele verificou que quando uma palavra se referia às atividades mentais, era essencialmente ambígua. Assim, ele traçou uma analogia com a matemática e comparou essas palavras ambíguas com a função de valores múltiplos. Ele sugeriu que esse método também poderia ser usado no meio filosófico, que quando uma palavra apresentasse complexidades e significados conflitantes, era possível resolver a questão, indicando a que eixo de complexidade ela se referia. A sugestão de Bohr era ao mesmo tempo engenhosa e maldita. Ele foi obrigado a aceitar que tais ambiguidades eram inerentes à linguagem. Bohr cita uma parte sobre Thomson e seu modelo atômico. Bohr sustentava que a teoria do elétron dos metais dava conta brilhantemente de quase todas as qualidades dos metais. Porém, quando começa a ser confiável, ao tentar dar conta das quantidades envolvidas no comportamento dos metálicos, daria errado. Bohr foi à procura de Thomson para explicar uma questão que dizia a respeito dos metais. Porém, Thomson interrompe ele e o chama seu trabalho de lixo, de suas ideias como lixo. Logo após a rejeição de suas ideias, ele foi estudar para aprender inglês adequadamente. Em um jantar em 1911, Rutherford se impressionou com Bohr e entendeu que o que ele tinha a dizer e elogiou. Ele conseguiu entender a ideia dele. Logo, Thomson convidou Bohr para fazer parte da sua equipe de pesquisa na Universidade de Manchester. Rutherford decidiu pesquisar sobre a estrutura interna do átomo e projetou muitos experimentos. Ele acordava em partes com a ideia de Thomson, mas seu trabalho experimental sobre o decaimento radioativo dos átomos havia levado a visualizar o bolo positivo mas como uma esfera de gás positiva crivada em minúsculos elétrons. Em 1912, Bohr se casou com Margaret. Em 1913, enviou Rutherford a versão final do seu trabalho, e logo após foi publicado sem cortes pela revista Philosophical Magazine. Bohr sempre acreditou que o conhecimento era para o bem da humanidade e não para uma nação. Em 1916, Bohr foi nomeado professor de física na Universidade de Copenhague, onde ele recebeu uma proposta que ganharia verbas para fundar seu próprio instituto, Copenhague. Bohr demonstrava um estilo de trabalho despojado e com bastante companheirismo, principalmente em seus trabalhos com Rutherford. Essa forma de agir de Bohr ocasionou em uma de suas maiores gafes no encontro com o rei contradisse, motivo para que a audiência fosse cancelada. Ainda no ano de 1916, foi publicado sobre a teoria da relatividade geral da relatividade, por Einstein. Em 1921, foi inaugurado o Instituto de Física Teórica de Copenhague, com Bohr como seu diretor. Em 1922, a partir do modelo atômico de Bohr, foi possível a previsão do elemento de número 72, assim tendo a descoberta do afânio. Por essa descoberta, Bohr recebeu o primeiro Nobel de Física. Em 1924, foi formulado o princípio de exclusão, por Pauli. Esse princípio afirmava que não pôde haver em um átomo mais de um elétron com um dado conjunto de valores
para os números quânticos. Em 1925, Heisenberg propõe a física matricial, que é a formulação da mecânica quântica. Schrödinger, eu não sei se é assim que se pronuncia, se opõe a essa teoria com a mecânica ondulatória. Então, em 1927, Heisenberg formula o princípio de incerteza, onde diz que não é possível determinar simultaneamente a precisão e a velocidade de um determinado átomo. Logo após isso, Bohr formula o princípio de complementaridade. Ele afirma que as provas obtidas em condições experimentais distintas não podem ser contidas em um esquema único, mas devem ser consideradas complementares, no sentido de que apenas a totalidade dos fenômenos exaure a informação de um possível objeto. Em 1936, Bohr concebe pela primeira vez o modelo da gota líquida para o núcleo atômico. Em 1939, então, Bohr apresenta o modelo de núcleo da gota líquida para explicar a fissão nuclear. Em 1941, Heisenberg visita Bohr na Copenhague ocupada pelos nazistas e lhe entrega o diagrama do reator nuclear alemão. Já em 1943, Bohr foge da Dinamarca, que estava ocupada pelos nazistas, onde passa por vários infortúnios. Bohr, em sua fuga, então, primeiramente vai passar pela Suécia, onde ele foi buscado por um avião bombardeiro Mosquito do governo britânico, e assim ele conseguiu fugir dos nazistas em segurança. E assim que Bohr chegou na Inglaterra, ele foi mandado para os Estados Unidos, onde em 1943 a 45 Bohr trabalha no projeto Manhattan, criado para fabricar a primeira bomba atômica. Projeto esse que envolveu grandes nomes como Albert Einstein e Julius Robert Oppenheimer. Em 1945, as duas primeiras bombas nucleares americanas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Bohr ficou aterrorizado com a destruição causada e começou a utilizar da sua influência para convencer os altos escalões a interromper as pesquisas contra a bomba nuclear. Neste mesmo ano, Bohr retorna à Dinamarca, onde retorna ao seu querido instituto, que estava intocado pelos nazistas. Após a guerra, então, Bohr continuou o trabalho dele como diretor do instituto. Agora ele era apoiado pelo seu filho Age, que também viria a receber o prêmio Nobel pelo desenvolvimento posterior do modelo gota líquida do núcleo atômico. Após a morte de Einstein, em 1955, Bohr foi considerado o maior cientista vivo, e assim assumindo o manto. Em 1962, Bohr morre em Copenhague aos 77 anos, e em sua homenagem, o seu querido instituto começou a ser chamado de Instituto Bohr.